com criptomoedas. Eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Money. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Para você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises para ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 20 de março de 2021, agora são exatamente 9h54 da manhã, sabadão pessoal. Antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eu gostaria de estar convidando vocês a se inscreverem aqui no canal, participarem do nosso grupo no Facebook, tá? Deixarem um like nesse vídeo aqui também e seguirem nosso canal no Telegram. O link do canal no Telegram e do grupo no Facebook vai ficar embaixo, beleza? Então pessoal, sobre o Bitcoin, olhando aqui o longo prazo, tá? O que é que a gente tem? Desde 2010 o Bitcoin vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Então se você é holder e quer vender para recomprar mais embaixo, eu te digo, é bem arriscado, viu? Ele até faz uns momentos de correção aí, mas a tendência principal é de valorização, tá? Então a melhor estratégia para quem opera a longo prazo é comprar e segurar, tá? Comprar um valor que pode perder e deixar lá, beleza? Então pessoal, indo aqui para o gráfico do Bitcoin, para quem opera no mais curto prazo, tá? A minha visão é que para quem opera swing trade, position, ele deu uma entrada aí quando ele rompeu o último topo, tá? Quando ele fez rompimento aqui desse último pivô de alta para cima, tá? Porém, pessoal, para quem opera no curtíssimo prazo aí, a coisa está um pouco mais complicada, porque o mercado está extremamente lateral, extremamente, tá? Ele não está fazendo, se a gente pegar no gráfico de uma hora aqui, nos últimos dias, ele não está fazendo nem topos e fundos cada vez mais altos e nem topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Mercado sem direção, mercado extremamente perigoso de se operar, tá? Então, para quem faz, minha visão é para quem investe no Bitcoin a longo prazo, segue a tendência de alta. Para quem investe no Bitcoin no curto prazo, aí, que seria uma operação de position, de swing trade um pouco mais longa, tendência de alta, tá? Perspectiva de valorização. E para quem investe, para quem gosta de fazer operações curtas, tipo scalping, day trade, eu acho que o Bitcoin nesse momento não tá bom, porque ele tá andando de lado, ele não tem uma direção clara, tá? Depois que ele romper esse último topo aqui, aí ele pode voltar a ficar interessante para fazer scalping, day trade na ponta compradora, mas por enquanto fica complicado com o mercado que não tem direção. Veja, ele tá andando pro lado, isso é horrível, tá? Na Ethereum, pessoal, o que a gente tem na Ethereum? Na Ethereum é a mesma coisa do Bitcoin, tá? Se a gente pegar em longo prazo, tendência de alta forte, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Mas se a gente for para o curto prazo, a gente já vê que o mercado da Ethereum está embolado, até mais embolado do que o do Bitcoin, tá? A gente vê que ele está extremamente lateral. A Ethereum, enquanto não superar os $2.000, fica complicado para operações curtas, tá? E até mesmo para operações de swing trade, operações um pouco mais longas, a Ethereum seria interessante ver ela romper aí os $2.000 para estar fazendo um pivô de alta. E aí a gente não teria resistências à frente, né? E ela teria espaço para estar subindo. Mas antes disso, Ethereum tá ruinzinha de mexer, tá? Uma moeda que pode ficar interessante na minha visão nos próximos dias, pessoal, é a Alpha, tá? Se a gente pegar aqui no gráfico diário dela, né? A gente vê que ela tá aí, aparentemente, muita gente falando que ela perdeu a linha de tendência de alta. Mas, pessoal, se a gente olhar aqui num prazo um pouco mais curto, o que a gente vê? A gente vê que aparentemente ela está rompendo aqui essa tendência
de baixa mesmo que ela vinha, tá? Uma tendência de baixa para lateral, uma coisa assim. Mas se a gente olhar, a gente vê que ela tá conseguindo sair desse movimento, entendeu? E isso é muito legal, velho. Isso é muito legal porque o contexto dela é um contexto de alta, tendência de alta. Numa tendência de alta, a gente deve buscar fundos para comprar, tá? E ela rompendo essa linha como ela rompeu aqui, rompeu a cabeça do pivô aqui, é interessante, tá? Dá para arriscar uma operação aí comprada com alvo aqui nessa região do topo anterior, tá? Então a gente vê um pivô aqui, né? Dá para arriscar até com stop talvez no fundo do pivô aqui e com alvos aqui em cima, tá? Nessa região. E aí, se ela romper a máxima histórica dela, aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda, tá? Então vamos observar. Se o Bitcoin colaborar, pessoal, com essa moeda e com a maioria das altcoins, né? O que eu quero dizer com isso? Se o Bitcoin não resolver desabar de uma hora para outra aí, muitas dessas moedas podem ficar interessantes. Ainda mais que o Bitcoin está andando de lado, tá? Depois de uma subida, quando ele começa a ficar muito tempo andando de lado, também pode ser um momento favorável para as altcoins. Então, para a Alpha eu vejo grande probabilidade dela vir aqui buscar esse último topo, né? E se ela conseguir romper, aí, meu amigo, não tem resistência em cima, tá? Ela vai ter um espaço enorme para estar se valorizando. Outra moeda que parece estar ficando interessante aí, pessoal, é a Chainlink, tá? A Chainlink. Se a gente olhar ela aqui no par dólar, a gente vê que ela está rompendo aí esse padrão aparentemente, né? Existe uma grande probabilidade aí dela estar rompendo esse padrão, esse triângulo simétrico aqui. A gente sabe que o contexto geral da Chainlink é uma tendência de alta, tá? Uma moeda que desde que ela foi criada, ela só se valorizou. E olha só, pessoal, a gente tem um pivôzinho bonito aqui, tá? Ela confirmando o rompimento dessa cabeça desse pivô, existe uma grande probabilidade dela vir buscar o último topo aqui, tá? Olha só, que interessante, ela fez aqui o pivô, né? Aí agora se ela romper a cabeça desse pivô aqui, existe uma grande probabilidade dela ir lá em 36 dólares e 97 centavos, tá? Então, olho na Link, porque aparentemente ela está rompendo esse triângulo simétrico. Primeiro alvo bom mesmo seria aqui nesse triângulo, aqui nessa última resistência, tá? E se a gente olhar aqui, pessoal, ela não tem uma resistências acima desse ponto, beleza? Então, se ela conseguir romper ali a região dos 36 dólares, 37 dólares, ela pode romper o topo histórico, tá? E aí fica muito interessante para estar operando a Chainlink, porque rompimento de topo histórico, você não tem resistência depois dele, tá? Isso aí faz com que o ativo tenda a se valorizar forte. Outra moedinha aí também que parece estar rompendo, pessoal, um padrão, é a DOT, tá? Parece também estar rompendo um triângulozão aí, um triângulo simétrico enorme, né? E, pessoal, esse rompimento aqui, ele abre caminho para a DOT estar subindo mais e mais, tá? Então, vamos ficar de olho nisso aqui também. A DOT é uma das moedas aí que é uma das queridinhas do mercado de criptomoedas, tá? Ela, em termos de fundamentos, ela tá entre as melhores aí. E se ela confirmar o rompimento dessa figura aqui também, existe grande probabilidade dela vir aqui nos 42, 43 dólares, que foi a máxima anterior, tá? E se ela superar, pessoal, o topo histórico, aí acabou. Aí não há resistência em cima. Então, olho na DOT, porque ela também tem potencial para estar se valorizando forte aí, caso ela romper o topo histórico, tá? Ela não vai ter resistências em cima e vai ter um espaço enorme para estar subindo e se valorizando. Então, olho nela também, tá, pessoal? Outra moeda que, na minha visão, tá interessante para ficar de olho, para quem gosta de shitcoin, de moeda com baixo market cap, é a FIO, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui a FIO BTC, FIO Bitcoin, o que a gente vê aqui, pessoal? A gente vê que ela tinha essa linha aqui, que ela estava respeitando muito bem, né? Porém, nos últimos dias começou a entrar volume nela, tá, pessoal? Depois dela ficar muito tempo estagnada, começou a entrar volume. E esse volume tá fazendo ela ganhar força, pessoal. Nesses casos assim, a gente pode aí esperar que existe uma grande probabilidade da moeda vir aqui até a última resistência, tá?
que seria aqui no caso esse ponto. Então a gente dá para comprar ela. Gente, eu não faço recomendação de compra, tá? Esse vídeo é a título de estudo. Porém, pessoal, por ela tá aí entrando volume, tá numa região de suporte e tá rompendo aí algumas linhas importantes, eu vejo aí uma grande probabilidade de ela tá buscando aqui os 840 satoshis e talvez até os 1180 satoshis, tá? Então olho nessa moeda, porque nesse contexto aqui, entrando volume, rompendo linhas, pode ficar interessante sim, tá? Uma moeda que a gente não pode deixar de falar é a BNB. Se a gente olhar aqui no par BNB dólar, a gente vê que ela está extremamente lateral, tá? Dentro desse triângulo aqui. E vamos ver, pessoal, para onde ela vai romper esse triângulo, tá? A BNB está extremamente lateral, tá horrível para operar nesse momento. Se ela romper esse triângulo para cima, começa a ficar interessante. Se romper o topo histórico, mais interessante ainda. Mas por enquanto a BNB é a moeda para deixar de lado por enquanto, tá? Ela não tá dando muitos sinais aí de que vai romper essa lateralização. E mercado lateral é o mercado mais perigoso para quem não tem experiência, para quem não tem estratégia. Mesmo para quem tem experiência e não tem estratégia para operar mercado lateral, ele também é muito perigoso, tá? Outra moeda que eu não poderia deixar de falar de forma alguma é da ADA Cardano, que é considerada aí uma das melhores moedas do mercado em termos de fundamentos. E pessoal, se a gente olhar aqui, ela tá aí testando a zona do topo histórico aí há dias, tá? Durante todo o mês de março. E isso é um sinal forte de que ela pode vir a romper o topo histórico em breve, tá? Porque é normal e saudável quando acontece isso antes de romper o topo histórico. A moeda vai lá, faz um falso rompimento, fica estagnada e depois vai acumulando força até que uma hora ela rompe o topo histórico, tá? Então vamos ficar de olho na Cardano, pessoal. Eu acredito que ela é uma moeda aí com potencial enorme de valorização para os próximos dias, tá? Então olho na Cardano, pessoal. Ela rompendo aqui esses 1,50 aqui, meu amigo. Se a gente pegar um tempo gráfico maior, a gente vê o seguinte, não há resistências, tá? É a mesma coisa do Bitcoin quando rompeu os 20 mil dólares, o Ethereum quando rompeu os 1.400 dólares. Não há resistência, o ativo tem um espaço enorme para estar se valorizando aí em pouco espaço de tempo, tá? Então vamos ficar de olho, pessoal. Aparentemente a Cardano tá fazendo aí de que vai romper esse topo histórico, tá? Até o final de março a gente tem vários eventos nela. Se eu não me engano, na segunda-feira já tem outro evento. E lá no finalzinho de março, dia 31, se eu não me engano, também tem evento importantíssimo para Cardano, atualização importantíssima. Então olho na Cardano, pessoal. Não tô dizendo para comprar, tá? Tem estratégia, entre com stop, porque aqui ela tá no que já foi o topo. Então se você errar aqui e comprar e ficar preso, você fica preso no topo. Vai que ela volta lá para 1 centavo, sei lá, 2 centavos. Você comprou a 1,26, entendeu? Então tem uma estratégia para entrar e para sair caso der errado, tá? E também para caso você estiver no lucro. Porque se você fica segurando o lucro, uma hora o ativo cai e você vê ele subir, acompanha toda a alta dele e fica preso nele e depois volta para o seu prejuízo, tá? Então, olho na Cardano, pessoal, essa moeda tá interessante para os próximos dias. Uma que está subindo forte aí nos últimos dias, pessoal, é a XRP, a Ripple. Só que a XRP, pessoal, o comportamento dela está extremamente lateral, de modo que fica até perigoso você operar ela, tá? Então, pessoal, é uma moeda aí que, apesar dela estar subindo forte hoje, eu vejo nela um mercado extremamente lateral em todos os tempos gráficos, tá? Se a gente vai para o gráfico aqui semanal, ela tá lateral. Se a gente vai para o gráfico diário, ela tá lateral. Se a gente vai para o gráfico de 4 horas, lateral. Se a gente vai para o gráfico de 1 hora, lateral. Ou seja, o mercado não tem direção, extremamente perigoso de se operar se você opera estratégias que são voltadas para seguir tendência. A maioria das estratégias que a maioria das pessoas usam de análise gráfica, análise técnica, elas são voltadas para tendência, tá? Então, aqui na XRP é um ativo interessante para quem gosta de operar mercado lateral, beleza? Para quem gosta de operar mercado em tendência, gosta de fazer grandes lucros em operações, a XRP não é muito interessante nesse momento, tá? Uma moeda aí que pode ficar interessante nos últimos dias, né? Nos próximos dias, nos últimos dias não, né, gente?
Uma moeda que pode ficar interessante aí nos próximos dias é a Uniswap, tá? Aqui é o token da corretora Uniswap, da plataforma da Uniswap. Pessoal, a gente vê aí que ela tá numa tendência de alta forte aí desde novembro, né? Fazendo topos e fundos cada vez maiores. E se a gente for para o gráfico de 1 hora, pessoal, o que a gente vê? O que nós vemos aqui, pessoal? A gente vê um triângulo ascendente. Sim, um triângulo ascendente no momento aí em que ela está rompendo topo histórico, tá? Então, isso aqui, meu amigo, é o tipo de operação assim que pode dar um lucro muito grande, tem uma probabilidade muito grande de dar certo, tá? Uma operação que tende a ser um momento aí promissor demais, pessoal. Então, olho na Uniswap, porque se ela confirmar o rompimento desse triângulo aqui, meu amigo, em dólar pelo menos, ela não vai ter nenhuma resistência pela frente, tá? Então ela vai ter um espação enorme aí para estar se valorizando. Então, olho na Uniswap, pessoal. Uma moeda aí que eu tenho que falar nela, pessoal, é a Litecoin, tá? Não poderia deixar de falar da Litecoin, que toda semana que eu falo nela, ela tá na mesma situação, ela precisa romper os 250 dólares para estar aí buscando o seu topo histórico em dólar, tá? Por enquanto tá péssimo, tá andando de lado, assim como o Bitcoin e a Ethereum, e tá na mesma situação há semanas, tá, pessoal? Outra moeda aí também, pessoal, para ficar de olho é a Stellar, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho na Stellar. Se a gente observar aqui, pessoal, tá aí rompendo um triângulo simétrico, tá? Aparentemente um triângulo simétrico, rompendo essa linha de tendência de baixa. Moeda aí, pessoal, que se confirmar esse rompimento aí, tá? Fazendo a cabeça do pivô aqui, rompendo a cabeça do pivô como parece que tá fazendo, ela pode ficar interessante aí nos próximos dias, tá? Ela tem algumas resistências ainda no caminho, não tá rompendo o topo histórico, porém ela pode aí tá indo buscar essas resistências nos próximos dias. Então é uma moeda que eu tô de olho nela, tá? Moeda com potencial aí de valorizar forte nos próximos dias, se o Bitcoin ajudar, é lógico, né? Vai que o Bitcoin desaba do nada aí, vai prejudicar essas moedas. Agora, se o Bitcoin fica andando de lado ou ele sobe, aí a chance da XLM ir para cima é grande, tá, pessoal? Uma moeda que está subindo forte aí nos últimos dias e muita gente está pedindo para falar sobre ela é a NPXS, né? A Pund. Pessoal, não sei falar o nome dela direito, mas se a gente olhar aqui no par dólar, a gente vê o seguinte: ela tá aí esticadaça, tá subindo muito, é tipo a CHZ, a BNB fez aí há pouco tempo, né? A moeda sobe muito e, na minha visão, isso é um pouco perigoso, tá? Se você tá comprado aqui embaixo, comprou ela no fundo aqui, aí é interessante, pessoal, você fazer o que? Você simplesmente ir vendendo aos poucos, tá? Não fica segurando, não fica achando que vai subir para sempre, tá? Mas eu não compraria aqui, pessoal, um ativo que já subiu esse tanto aqui. É o mesmo caso da CHZ, da BNB e até mesmo da ADA quando ela deu aquela disparada, tá? O ativo, quando ele sobe muito assim em poucos dias, é perigoso. Aos poucos ele vai ficando exausto da subida e aí ele pode corrigir forte depois, tá? Então cuidado com essa moeda. Se você quer operar, pode operar, mas use stop, porque um ativo que subiu tanto assim é complicado operar sem stop. Se ele vier a cair, se você está com o capital todo seu num ativo desse e ainda sem stop, e ele do nada ele começa a cair aí, a corrigir depois de ter subido muito, pode deixar você preso por muito tempo, ou talvez você nunca recupere o prejuízo, tá? Então cuidado. Uma moeda aí que eu não poderia terminar o vídeo sem falar dela é da CHZ, tá? Essa moeda aí tá mexendo com o coração da galera nos últimos dias. E pessoal, o que eu acho dela? Eu acho que ela tá acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu com a BNB. Vocês lembram que a BNB e a ADA, tá? A moeda sobe demais e muito rápido. Chega um momento em que acontece a exaustão. Ou ela fica andando de lado, ela cai um pouco, né? E depois fica andando de lado, tá? Então minha visão é o seguinte: essa moeda agora ela fica desinteressante para os próximos dias, beleza?
ela fica desinteressante enquanto ela não romper essa máxima anterior. Ah, Tainan, mas então só se romper o topo anterior é que ela vai ficar interessante? Galera, não tem jeito, tá? Por quê? Porque agora a gente vê, olha, ela rompeu a LTA, né? Ela fez de que rompeu, ela fez de que na verdade ia bater na LTA e voltar a subir, e depois rompeu a LTA, mas não rompeu com força. Isso aqui é um rompimento lateral, tá? Isso aqui mostra que o mercado ele já não está respeitando, que a moeda não está respeitando a análise gráfica, que ela está andando de lado e que os métodos que são destinados à tendência e análise gráfica não estão funcionando muito bem. Ou seja, é uma moeda aí que tende a ficar estagnada nos próximos dias e só volta a ficar interessante se ela romper o último topo, tá? Porque antes disso ela pode vir aqui, ficar lateral, aí você compra aqui achando que vai romper, ela vai cair, né? Então é um mercado complicado, tá? Se ela perder esse último fundo aqui, aí a coisa embaça. Por que embaça? Por que fica complicado? Porque aí, galera, olha, fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o topo anterior, e depois ela vem cá e faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, aí a coisa começa a ficar ruim para o CHZ, tá? Então fica de olho nesses cenários. Por enquanto, o que parece mais é que ela está andando de lado mesmo, não tem direção, tá? E se perder esse último fundo, aí a gente já pode começar a considerar a possibilidade de uma correção. Por enquanto, CHZ tá aí neutra. Pessoal, gostaria de pedir vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, convidar pessoas que vocês conhecem que se interessam pelo tema, tá? Recomendar meu canal, que durante a semana eu faço esforço de todo dia estar postando vídeo 6 horas da manhã, 6 e pouca da manhã. Então, é isso aí, pessoal. Desejo a vocês um ótimo sábado e bons negócios. Até mais. Tchau. Chega de depender de bancos para suas transações com criptomoedas. Chegou a CryptoBRL. Link na descrição.